Irmãos, a paz do Senhor. Eu comecei a fazer um vídeo, inclusive ele já está publicado, para falar sobre isso, que é a continuação daquele último vídeo que eu denominei a chave. Tem a parte 1 e a parte 2. Esse vai ser a parte 3. Então eu comecei a fazer um vídeo e aí eu mencionei um tempo que eu era da Igreja Renovada, né, na década de 80. Foi de 83 a 87. Foi a única época que eu congreguei em igreja. Foi de 83 a 87, portanto 4 anos. Né? É como um seminário, né? Evangélico, é 4 anos, né? 4 anos depois não congreguei em igreja nenhuma mais, depois de 87. Tem gente que bate no peito, eu sou desigrejado mesmo, não faço parte do sistema e tal. Se for ver por esse lado, então, eu não faço parte então do sistema, entre aspas, né? Desde 87. Então, o que é que eu fiz? Então, eu sou o primeiro desigrejado do Brasil, ou do mundo, sei lá. Não tem nada a ver. As pessoas às vezes vão na igreja porque tem que ir, porque se não for, a pessoa desvia. Então não tem problema ir na igreja. Eu não fui mais na igreja, não porque eu revoltei contra a igreja, contra os pastores, contra tudo. Não. Eu não fui mais porque eu continuei estudando sozinho. Porque eu tenho meu trabalho para fazer. Que é esse trabalho que acabou se consumando nesse trabalho que eu estou fazendo agora. Mas tem pessoas que têm que ir na igreja. Porque se não for, a pessoa vai ficar fazendo o quê? Ele se desvia. Então, a igreja é necessária. É necessário as pessoas na igreja. Agora com esse coronavírus aí, né, não está podendo congregar. Mas é necessário que se tenha alguém ensinando. Porque a Bíblia deixa claro. Tem que ter alguém ensinando. E se tem que ter alguém ensinando, tem alguém aprendendo. Agora essa coisa de não pode congregar, não pode ir à igreja. Então tem que mudar a Bíblia então, né? Bom, então vamos. Já estou querendo mudar de assunto de novo. Vamos continuar aqui então. Esses 3 textos aqui, ó, falando do número que eu resolvi chamar de número X para ficar curto, para não ficar falando 666, é muito longo. Então eu tenho X. Esses textos aqui, eles estão em 3 livros diferentes. Ó. O primeiro livro, que vem a menção do número X, é livro 11. O livro 11 é o primeiro livro de Reis. É no capítulo 10, versículo 14. Está falando de Salomão. E vinha a Salomão 666 talentos de ouro. Aí depois, a segunda menção é o livro 14, capítulo 9, versículo 13. O que é o livro 14? Na contagem ordinal, você começa em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e assim por diante. Então, ao chegar no livro 14, você vai ver que o 14 é segundo o livro de Crônicas. E tem o livro 15. O livro número 15, na contagem ordinal, começando de Gênesis, é o livro de Esdras, capítulo 2, versículo 13. Então por que eu fiz esse quadradinho aqui? Quem viu o vídeo anterior, número 2, parte 2, viu lá que eu fiz esse quadradinho aqui. Inclusive é esse papel que eu estava mostrando lá. Tem um esboço aqui, ó, que eu fiz aqui em cima, ó, explicando, né, sobre o número 666 e tal, e coisa, né. Então, mas nesse vídeo eu vou tratar sobre isso e vou explicar aqui também uma coisa que eu prometi lá naquele vídeo, no número 2. O que é? Eu disse que, ao separar aqui, porque às vezes a pessoa está vendo o vídeo agora, mas é bom ver os anteriores, viu? Se você não viu. Então, ó, esse quadradinho aqui tem um número dentro, número 13. Esse quadradinho também tem um número 13. E esse quadradinho tem um número 14. Por quê? Porque é o versículo. Quando você vai ler sobre o assunto lá, você vai ler o versículo. Então, exatamente no ponto, né?
no alvo, onde está o número, eu faço esse quadradinho, eu separo o número, ó. Imagina esse número assim, ó, ele não está aparecendo na sequência ali, ó. Então assim, ó, veja. Olha os números que sobram, aqueles lá, ó. É aqueles ali que eu vou considerar agora. Nesses números aí, está escrito da besta. Como assim? Sim, é gematria, é gemátria. É transformar números em letras. Nesses números que sobram, interessante, ó, eu pego, isolo os números dos versículos onde está escrito 666, o número X. E o que sobra, escreve da besta. Dá para entender o quê? Que está faltando alguma coisa. O que está faltando? Está faltando o resto da frase. A primeira parte da frase. O número da besta. Se eu tenho da besta, está faltando o número. E como eu expliquei no outro vídeo, quando eu tiver terminado o cálculo, descobrido quem é a besta, aí eu vou ter a frase completa. O número da besta. Então calcular o número da besta, né, não é como se pensava. Pega o nome de uma pessoa e aí calcula lá, transfere para letras gregas, né, mesmo que o nome seja um nome que não é grego e nem hebraico, né, então pega e faz uma transliteração e aí calcula e acha o número, né, como já fizeram aí, pegaram o nome de Macron, né, Manuel Macron, e calcularam lá e não deu 666, mas mas ele tem que ser a besta, ele tem que ser. Então é o seguinte, que número que deu? Deu 644. Então é a Bíblia que está errada. Então é isso, porque os católicos, a Igreja Católica, deturpou a Bíblia, colocou o nome Jesus. Jesus significa porco, ou seja, porco. Eu tenho vídeos falando sobre isso, viu? Esse assunto aí, desmascarando esses linguistas que caem de paraquedas e já acham que sabe hebraico, sabe grego e tudo, né? Mas não sabe nada. Esse é o fundador lá da seita de Yao, né? Então eu falo, tem vídeo lá, inclusive uma playlist lá falando sobre esse assunto. Agora, o que acontece? Não é assim que se calcula. Pegar o nome de Emmanuel Macron, aí deu 644. Não, é o seguinte, então quer dizer que o nome é 644, 666, porque a Bíblia está errada. Onde se vê com uma gente, onde está com a cabeça? Quer dizer, tem que ser Macron, quer dizer, a referência de Emmanuel Macron é mais forte que o testemunho da Bíblia, que é milenar. É cada coisa que eu vejo. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então aqui, ó, eu vou achar da besta. Está escrito aqui. Mas antes disso, eu vou ler os textos. Eu vou abrir aqui uma Bíblia, minha Bíblia velha, tem outras, mas eu costumo ler nessa daqui. Até desgastar ela mais, depois eu vou trocar de Bíblia, né? Porque tem várias Bíblias. É uma versão que eu leio, inclusive eu vou dar um testemunho aqui, né? A versão que eu leio é essa. Tá vendo? Ó. Ela é revista e corrigida. Revista e corrigida. Tem pessoas que preferem revista atualizada. Eu não gosto da atualizada. Eu gosto da revista corrigida. E um detalhe. Essa versão aqui, ó, 1969. As outras eu não gosto. Eu prefiro essa. Por quê? Porque nas minhas interpretações aqui que eu faço, essa é que coube como uma luva. Porque nas interpretações tem um detalhe. As interpretações assim de alta complexidade vai encontrar o texto e não é o texto inteiro, não. A parte do texto, exemplo, às vezes dá um cálculo lá que aparecem uns números, que está o número do livro, o número do capítulo, o número do versículo e a parte também do versículo. Se é a parte A, se é a parte B, se é a parte C. Tem esse detalhe também. Então essa daqui é a que eu mais gosto, porque essa, por exemplo, não tem o versículo 18, no capítulo 13. Desculpa.
não tem o versículo 18 no capítulo 12. Ó, ele fica aqui. Deixa eu centrar aqui. Ó, tá vendo? É o versículo 17 do capítulo 12. O famoso capítulo 12, que fala do filho varão, e deu à luz um filho varão e tal, né? Ó, versículo 17. Já outras bíblias traz um versículo 18 aqui, ó. Eu expliquei num vídeo lá por que isso. Por quê? Porque eles acharam, os estudiosos da Bíblia, né? Os ilustres, como é que fala? Esqueci a palavra que se usa para dizer que a pessoa é muito entendido, né? Então o que eles fazem? Eles fazem o seguinte, eruditos, né? Os eruditos da Bíblia resolveram fazer o seguinte, falou, peraí, tá errado, a Bíblia tá errada, ó o Romeu sai de novo, a Bíblia tá errada, né? É o seguinte, porque a Bíblia diz assim, ó, aqui, ó, vou ler aqui, no capítulo 13, ó, como é que está escrito, ó. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. Ó, o detalhe está aqui, ó, no e eu pus-me. Por causa dessa parte aqui, ele falou, tá errado. Os copistas copiaram errado. Nós precisamos acrescentar um versículo. Por quê? Porque João fala que eu pus-me. Como assim ele se pôs? Ele é levado, ele é conduzido por um anjo, ou ele é conduzido pelo Espírito, ele nunca se coloca. Então, nós vamos ter que corrigir a Bíblia, coitadinha, né? Vamos dar uma ajeitadinha aqui. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram o versículo 18. E aí, no versículo 18, eles escrevem lá assim, embora que tenha uma diferença, uma divergência assim de versão para versão, né? Mas é mais ou menos assim, eles escrevem. E o dragão parou sobre a areia do mar. Né? E o dragão pôs-se sobre a areia do mar. Então quer dizer que não foi João. Eles já dizem, não foi João, foi o dragão. Então eles colocaram isso no versículo 18. E aí então, no capítulo 13, versículo 1, começa assim. E vi subir do mar uma besta. Então essa parte aqui eles colocam como sendo o dragão. Não foi João que se pôs sobre a areia do mar, foi o dragão. Eu repudio totalmente. Versículo 18 eu acho errado. É essa versão aqui, ó. Versículo 17. Até porque eu já tenho vídeo aí, vocês podem ver, a exatidão da Bíblia. Né? O que acontece? Aqui no capítulo 13, versículo 18, na contagem dá 229 versículos. E nos cálculos dá certo, se for 229 versículos. Se tiver o versículo 18, vai dar 230. Aí os cálculos não dão certo mais. Ah, mas por causa de um cálculo, então você acha? Não, não é um. É dezenas, é centenas, é milhares de cálculos. Então, se não for 229, os cálculos não se completam. Eu não vou para o próximo estágio. Então, por isso que eu acredito que esse versículo 18 e o indício dele ter sido inventado é muito claro. Por quê? Porque eles achavam que a Bíblia estava errada. Então é isso. Voltando àquilo que eu estava dizendo. Vamos lá. Eu vou ler na Bíblia. Aqui, ó. Primeiro livro de Reis. Vamos lá. Até separei aqui, né? Olha. Aqui está o primeiro livro de Reis, ó. Vocês podem ver aqui. Ó. Olha lá, ó. Primeiro livro de Reis. Tá aqui. Capítulo 10, ó. Primeiro livro de Reis, capítulo 10. E versículo 14. Eu vou tirar um pouco do zoom aqui. Vai ficar melhor, ó. Não sei se vai dar pra ler, mas eu chego perto aqui vai dar pra ler. Porque eu tô olhando também no visor do celular aqui, né? Tô gravando com o meu celular. Minha câmera, eu prefiro o celular, gravar no celular do que na câmera. Eu fixei meu celular aqui, fiz um jeito aqui, né? Olha, o versículo tá bem aqui, ó. Eu vou chegar perto assim pra ficar mais fácil de ler, ó. Olha como é que tá escrito. E era o peso do ouro que se trazia a Salomão, cada ano, 666 talentos de ouro. Veja que eu aqui, ó, eu pintei aqui, ó, 600
666. Ó. Então, essa é a referência. Alguém pode dizer assim, mas... gente, pare de ser bobo, alguém vai dizer. Isso está falando de ouro. Isso está falando que Salomão recebia um imposto. Os 666 talentos de ouro. Não está falando da besta, não está falando nada disso. Eu queria me estender aqui para explicar tudo, mas eu vou ter que resumir. Acontece que os judeus, eles como se diz, um pingo para eles é letra, compreende? Um pingo é letra. O bom sabedor, meia palavra basta. Então, veja, é só ver como Jesus falava. Ele falava por parábolas. E ele dizia, ó, para que vendo não vejam, né? E ouvindo não percebam. Não sei se está bem nessa ordem, né? Ouvindo ouvireis e não percebereis, vendo vereis, não, ouvindo ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Então, o que é? Ele falava por parábolas. Então quer dizer o seguinte, o que é? O judeu já tinha esse costume, desde os tempos muito antigos. Eles falavam uma coisa, mas eles queriam dizer mais do que aquilo. E nesse costume, vamos dizer assim, foi usando essa percepção, essa perspicácia de leitores da Bíblia, que é claro que a pessoa tem que, vamos colocar entre aspas assim, ó, se judaizar para entender a Bíblia. E não é judaizar, aprender hebraico, começar a falar hebraico, que nem o pessoal está aí, descobriu o novo nome de Deus, descobriu o nome verdadeiro de Deus, nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, a pessoa tem que ver como era o costume judaico, para poder saber analisar as escrituras. E os judeus têm por costume de que meia palavra basta, um pingo é letra. Entende? Por isso que Jesus disse assim, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei. Quando ele diz um J, ele seria o que para nós é a letra J, né? Que é o Yud. E também aquela parte que forma, porque as letras hebraicas é chamado quadráticas, é um quadro assim a letra, né? Então, Jesus quis dizer o seguinte, que ó, nem as menores letras ou algum traço pequeno do gráfico do que está escrito na lei se omitirá. Então, quer dizer o seguinte, que um pingo é letra. Tem que prestar atenção, porque Deus, às vezes, passa uma mensagem de uma maneira que não está claro. Também ficar vendo qualquer coisa, né? Uma placa do carro lá, um número, opa, esse número aí está dando uma ideia para me jogar na loteria. Nada disso. Mas veja bem, aqui está falando do peso do ouro que vinha Salomão. Só que no capítulo 13, 18, o que fala lá? Aqui há sabedoria. Quando a palavra sabedoria soa aos nossos ouvidos, o que nos lembra? Salomão. Óbvio. Então, na proposta lá do capítulo 13, 18 de Apocalipse, já está a dica. É como se dissesse o seguinte. Olha, aqui ó. Aqui há sabedoria, ó. Aquele que tem entendimento. Então, quem pertencia à sabedoria aqui na história bíblica? Salomão. E é claro que ele era um entendido também. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento. Quem é? Salomão. Mas peraí, Salomão é a besta? Não, calma. Refere-se à menção que a Bíblia faz de Salomão, que tem o número 666. É difícil perceber isso. Vê, a linguagem é essa. Olha, é como se dissesse assim, ó. Aqui há sabedoria, ou seja, presta atenção na palavra sabedoria. Tá? Aquele que tem entendimento, presta atenção na palavra entendimento. Tá? Quem é? Quem é sábio e entendido nas Escrituras? Salomão. Então, e Salomão fala, tem alguma coisa assim que fala de 666 nos livros onde fala de Salomão? Sim, tem. Então pega lá esses números, porque o segredo está lá. É essa a dica. Compreendeu? Então a gente vai ler aqui, vai ver que está falando de Salomão. Sabedoria Salomão.
É uma charada, é um enigma. Não é uma cartilha caminho suave. Sabe, não é um bilhetinho que qualquer um pode ler. É enigma. Então eu li aqui, ó. Vinha o peso que vinha Salomão, o peso de ouro, tal, 666. Então esse aqui é o livro de Reis, ó. Tá? Então o que acontece? A próxima referência está em segundo livro de Crônicas, ou segunda Crônicas. Olha aqui, ó. Tá vendo? Capítulo 9, versículo 13. Olha aqui que a gente lê lá, ó. Que a gente lê aqui, aliás, né? Ó, e era o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão, 666 talentos de ouro. É a mesma leitura. Por quê? Porque está contando a mesma história. Lá no livro primeiro livro de Reis, está contando a história de Salomão. E aqui também está repetindo a história de Salomão. Porque lá é o livro de Reis, contando a história dos reis, e aqui é a crônica dos reis. Então é contado lá e contado aqui a história. Então, está aqui a repetição. Só que tem que ser contado como mais uma menção. Então, 2 vezes já apareceu. Certo? E qual é a terceira vez? A terceira vez é aqui. Fala de Salomão na terceira vez? Salomão? Não fala. Aqui já está sobre outro assunto. Ó. Esdras, quando ele saiu lá da Babilônia, então ele é uma espécie de líder. O livro dele foi escrito com base no que estava acontecendo na época. Então aqui é na contagem dos filhos de Israel, quando voltaram para a terra de Israel. Então, os filhos de Adonicão, aqui ó, Adonicão, embora, né, que na nosso idioma aqui, quando fala cão, dá a entender que é uma coisa assim, uma coisa, um terror, né? Não, a palavra Adonicão significa meu Senhor se levanta. Esse é o significado. Até anotei aqui, quer ver, ó. Olha lá, ó. Adonicão. Vendo o que significa? Meu Senhor se levanta. É o significado. Então, não é o nome dele que vai se destacar aqui agora, que vai se destacar isso daqui, ó. Os filhos de Adonicão, 666. Então, mais uma vez menciona-se o número 666. Né? E é só essas 3 vezes que faz menção. Aí a 4ª vez já é no Novo Testamento, no último livro do Novo Testamento. O último livro é Apocalipse. E está aqui, ó, capítulo 13, versículo 18. Que também fala aqui, ó. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Ó. Interessante que aqui, ó, fala, e é o número de um homem. E tem versão na Bíblia, inclusive versão em grego também, né, naquela, uma Bíblia que eu tenho aqui, que é a Bíblia, como é que chama, gente? Interlinear, que não aparece esse um aqui, ó. Esse um aqui não aparece. Número de um homem. Não aparece esse um aqui, ó. É número de homem. Esse um aqui é muito interessante, porque ele entra no cálculo e ele é toda a dica para fazer o cálculo para descobrir quem é a besta. Repetindo, o número da besta não é 666. 666 é a base de cálculo. O nome da besta não dá 666. Mas indo-se aos números 666, encontraremos a plataforma para fazer o cálculo. Então, eu falei aqui sobre o número 1, né? Vendo? Então, agora se eu pego, por exemplo, e falo que calcule, calcular lembra o quê? Lembra a calculadora, certo? Então eu vou dar uma demonstração bem simples aqui, eu não vou aprofundar, vou dar uma demonstração bem simples para você ver a exatidão. Bom, calcule. Eu lembrei de calculadora. Coloquei a Bíblia um pouquinho ali, vamos ver. Então o que acontece? Eu vou pegar a calculadora e vou fazer uma coisa.
meio escuro, né? Tô notando que tá escuro aqui. Deixa eu ver se eu acendo uma luz aqui. Melhorou? Parece que melhorou. Ó. Aqui eu tenho os dígitos da calculadora. Isso é só um exemplo que eu vou dar, um exemplo assim, que eu não vou continuar fazendo esse cálculo aqui, mas eu vou dar um exemplo porque uma hora eu vou tratar disso. Tem cálculos feitos nos dígitos da calculadora. Fala, mas todo cálculo é feito. Não. Desenhar um número aqui em cima dos números. Entende? Então eu vou desenhar aqui, quer ver? Ó, nesse papel aqui. Olha. Então é assim, ó. Eu tenho 3 números em cima, 3 números no meio e 3 números na parte de baixo. Certo? Ó, são os dígitos da calculadora. Tá vendo? Olha aqui, ó. Esse quadro aqui, ó. Então, se eu for desenhar o número 1 nesse quadro, como é que eu faço? Eu ia dizer, faz um risco aqui. Mas aí eu poderia confundir com a letra I. Então tem uma forma de eu desenhar o número 1 aqui que ele vai ficar indiscutivelmente o número 1. Não tem como haver confusão. Como que é feito isso? Isso é feito da seguinte maneira, é feito assim, ó. Deixa eu pegar uma caneta aqui de cor, né? Aqui, ó. Isso é feito assim, ó. Vou aqui que eu não quero que a minha mão atrapalhe, ó. Veja. Ó. E assim, ó. Fiz em cima dos números da calculadora. Tá vendo? Vou escrever os números correspondentes aqui agora. Que é 7. Vou outra cor aqui. 7, 8, 9. Aqui é 4, 5, 3. Não, 3 não. 3, 6. 3 aqui embaixo. 3, 2, 1. Então, olha lá. Ó. 7. Fica olhando aqui, ó. Aqui e aqui. 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Então tá. Agora, eu vou correr pelos números aqui, ó. Para desenhar o número 1. Entendeu? Então eu vou nesse sentido, eu vou pôr uma setinha aqui, ó, que é quando acaba. E nesse sentido aqui, ó, vou pôr uma setinha aqui quando acaba, ó. E vou escrever aqui o número correspondente, ó, e aqui também, ó. Vou calcular nos dois sentidos. Então veja, que nesse sentido eu tenho 78 mais 852 mais 123. Deixa eu dar um pouco de zoom aqui para melhorar. Vendo? Então, 78 mais 852 mais 123. Então, eu vou calcular aqui, ó. Calculando aqui, eu vou fazer o desenho, ó. Quer ver, ó? 78 mais 852 mais 123. Olha o número que tem. Tá vendo? 1053. Eu vou escrever aqui. 1053. Eu estou mostrando aqui cálculos gemátricos. Depois eu vou voltar lá para falar sobre aqueles 3 livros, a menção do 666. Aqui eu destaquei o número 1 aqui, ó. No capítulo. Eu gosto de ficar repetindo, porque senão a pessoa perde a ponta da meada, né? Então, para saber do que eu estou falando. Aqui, ó. Versículo 13, 18. Lembra que eu falei que tem versão que aparece de um homem e tem versão que fala de homem. Então eu destaquei o número 1, que é o variante das versões. É o número 1. Tem texto, versão de Bíblia que fala de homem, e tem versão que fala de um homem. Então, para quê? Para chamar atenção para o 1, porque o 1 é o segredo. O 1 é a chave para saber quem é a besta. É uma das maneiras para saber quem é a besta. Por quê? Porque 1 também é o nome de Deus. 1 é o nome de Deus. Como assim? O nome de Deus? Não, o nome de Deus é Iau. Não, o nome de Deus é Jeová. O nome de Deus... Isso são suposições.
Aliás, Yahweh nem suposição é. As suposições é Jeová, Javé, Yavé, Yahu, Yahu, e outras pronúncias que acharam aí para o nome de Deus. Na verdade, o nome de Deus é impronunciável. O nome de Deus são 4 letras. Yud, Rei, Vav, Rei. Tem gente que prefere falar Rei, né? Yud, Rei, Vav, Rei. Né? Mas se escreve Rei. É H-E. Então é Yud, Rei, Vav, Rei. São letras consoantes, não tem vogais. Então ninguém consegue ler. Nem os judeus conseguem ler. Aí aparece gente aí que não sabe nada de hebraico e vai querer ler. O nome de Deus é impronunciável. O nome de Deus, para falar o nome de Deus corretamente, sem errar, é a maneira que os judeus falam. Como que é? Hashem. Ou um. Se falar Deus é um, você não erra nunca, porque Deus mandou falar isso. Tá? Aqui, ó, vou mostrar. Eu começo uma coisa, daqui a pouco já vira para outra, né? Ó, vamos aqui, Deuteronômio. É tanto assunto. Olha. Olha aqui. Ó, Deuteronômio. Capítulo 6. Versículo 4. Essa leitura aqui, ó, é o credo dos judeus. O que é o credo? O credo é recitar a crença, aquilo que é principal na crença dos judeus. O que é isso aqui, ó? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Sabe como é que é no original aqui? Não é a palavra único, é um, é errado. Escreve errado. Assim, ó. Estou escrevendo, tá aparecendo aí, tá, né? Tá. Assim. Será que eu estou escrevendo certo? É isso mesmo, né? Tá certo. Por quê? Por que eu sei que tá certo? Errado. É um. É um. Note que aqui, ó. Aqui é um em hebraico. Né? Transliterado para o português é errado. Por que errado? Porque eu gosto do H aqui, ó. A leitura do hebraico é meio que, sabe, americanizada, assim, sabe? Quando, por exemplo, se escrever assim, ó, H-A, o judeu não lê A como nós, fazendo com que o H fique mudo. Não, eles lê Ra. Entendeu? Então, vamos lá, ó. Ek seria, né, errado. Significa um. Certo? E no hebraico, nas letras hebraicas, se eu pegar as letras hebraicas, vai ser assim, ó. 1, 8, 4. Que é ali do sentido contrário, né? Entendeu? Então seria aí o número 184. Sendo que cada letra, porque é 3 letras que escreve o 1 em hebraico. Então cada letra corresponde a um número, ó. Seria 481. Né? E se a gente pegar aqui, ó, já que estamos falando de chave, veja que a palavra errado, que é um, olha aqui, ó, quase que eu tenho a palavra chave. Tá vendo? Se eu considerar aqui, ó, chá, aí eu tenho a letra E, só falta a letra V. Tá vendo? Se eu tivesse um V aqui, ó, e trouxesse essa letra E para cá, eu escrevi a palavra chave. É a palavra errado, que significa um. O um é a chave. Se eu souber colocar de maneira correta o número 1 e eu colocar em cima desses textos aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, 14, 13, 13.
Se eu colocar o número 1 de maneira correta, que eu vou saber quem é a besta. Mais para adiante eu vou fazer o cálculo número 1. Mas hoje eu vou mostrar só os indícios aqui que se encontra aqui. Senão vai ficar muito grande o vídeo, né? Então vamos voltar lá. Tá. Então, note que aqui eu desenhei o número 1 na calculadora aqui, ó. 78, né? 78, 852, 123. Dá aquele número lá. Por quê? Porque assim, ó, assim, assim e assim. Ó, número 1, ó, assim, assim e assim. Desenhei o número 1. Ele tá lá, ó, de azul. Então deu 1053 nesse sentido, ó, eu partindo de lá, ó. 1053, certo? Deixa eu dar um pouco de zoom aqui. Desculpa, eu balanço um pouco o telefone. Eu faço com a mão aqui, né? Uma mão em cima da tela. Agora eu vou no sentido contrário. Pasmem agora, pasmem, tá? Eu vou no sentido contrário. Aliás, não vou não. Primeiro eu vou mostrar o que significa isso daqui, tá? Então vamos lá. O que significa aqui? Esse número aqui vai me levar aonde está escrito na Bíblia 666. O número X. Como assim? Vai me levar lá, sabe por quê? Porque em Gênesis, que é livro 1, Gênesis, capítulo 5, versículo 3. Sabe o que tem lá? A genealogia. Lembra que eu mostrei na genealogia? Tem vídeo meu mostrando. Agora eu vou ter que pegar aqui um papel para mostrar. Estou procurando aqui. Olha, aí estão os números da genealogia. Tá vendo? Vou diminuir aqui, dar menos zoom na tela, para aparecer tudo aqui, ó. Ó, genealogia. Tá vendo? Aqui são os números levantados a partir de Adão, viveu 130 anos, gerou o primeiro filho, é a referência lá que a gente lê na Bíblia. Viveu 800 anos depois e depois morreu com 930. Aí vem o filho dele, 7. Viveu 105, gerou o primeiro filho, que é Enos. E viveu mais 807 depois. Então ele teve só um filho. Não, ele teve mais. Ele teve mais filhos e filhas. Mas por que é anotado a data aqui, 105? Ele pode ter tido filho antes dos 105 anos? Sim. Acontece que para 7 aqui, ó, o filho Enos, ele teve com 90 anos, né? E Adão, por exemplo, teve 7 com 105, mas ele já tinha antes Caim e Abel. Lembra? Adão já teve Caim e Abel. Mas por que 7 aparece aqui? Não aparece, por exemplo, Caim? Né? Por quê? Porque 7 é o sucessor de Adão. O sucessor aqui da genealogia, da árvore genealógica, é que consta aqui. Por exemplo, o sucessor de 7 foi Enos. O sucessor de Enos é Cainã. O sucessor de Cainã é Malalael. E assim por diante. Então, quando ele teve esse filho, que seria o seu sucessor, vai sucedê-lo, então a data que ele tinha de ano aí é anotada. E depois, então seria o referencial. Depois disso ele viveu mais 840, no caso de Cainã, e um total de 910. É a genealogia. Agora, por que para os judeus a genealogia é importante? É importante porque a genealogia, se constar na genealogia, os judeus tinham por crença de que era uma espécie de documento registrado. Né? Inclusive, quando vai falar de Jesus, desculpa, bati aqui no telefone. Vai falar de Jesus lá em Hebreus, né? Então o autor destaca Melquisedeque,
Por quê? Melquisedeque não tem referência nenhuma bíblica, né? Ali na lei de Moisés depois, né? E antes disso também, não há nenhuma referência escriturística falando, por exemplo, do nascimento de Melquisedeque, da vida de Melquisedeque. Não, só tem aquela referência de quando ele se encontra com Abraão, e Abraão vai dar o dízimo. Quer dizer, Abraão reconhece Melquisedeque como autoridade religiosa, um representante de Deus, né? Uma espécie de sumo sacerdote. Então o autor aos Hebreus destaca essa questão aí para chamar atenção para Jesus. Fala, vocês estão preocupados aí com genealogia, com tudo? Tá, Melquisedeque, vocês aceitam como ele sendo um representante de Deus, para que Abraão vai até ele e dá o dízimo, isso é, coopera com o trabalho de Melquisedeque, como ele sendo um homem de Deus, como ele sendo o sumo sacerdote, sendo que ele não tinha genealogia, nem pai nem mãe, ou seja, não há registro de quem é o pai dele, quem é a mãe dele, a sucessão dele, de onde ele veio, e ele foi aceito. Então vocês estão querendo o quê? Só porque não tem uma menção clara de que Jesus é o Messias, vocês estão questionando? É isso que ele quis dizer, o autor aos Hebreus quis dizer, entende? Só que um detalhe, vou contar uma coisa para vocês aqui. Essa genealogia aqui, ó, tem o nome Jesus. Está aqui. Aqui, nessa genealogia, tem como provar que Jesus é o Cristo. Como? Gematricamente. Com cálculos. Considerando aqui nessa genealogia. Tem muitas outras maneiras de fazer cálculos aqui. Isso aqui é uma base de cálculos. Isso é um ábaco para fazer os cálculos. Os judeus, já está há muito tempo aqui no vídeo, os judeus, eles ficam buscando números para poder comentar naquilo que eles chamam de cabala, naquilo que eles chamam de gemátria. Fala cabala, mas na verdade a cabala é um geral, né? A gemátria é um departamento da cabala. O que eu ensino não é cabala. Entende? O que eu ensino é denominado gemanomo. E cabala é em hebraico. Tudo que for calculado, cabala, gemátria, é em hebraico. E eu já uso a língua portuguesa. Então é diferente. Não tem nada a ver. Ah, você está ensinando cabala. Não. Você está ensinando aí números, você está partindo para esoterismo. Não, nada disso. Eu faço uma interpretação em português e não é cabala. O que eu faço é gemanomo. É diferente. Com o tempo, se você for seguindo meus vídeos, você vai acabar entendendo como que é feito. Por enquanto eu não mostrei, não dei nenhuma demonstração ainda clara de como faz. Eu estou dando só a introdução, para as pessoas acostumarem com aquilo que eu estou dizendo, para compreender como eu for realmente mostrar. Por isso que eu estou mostrando várias fontes, genealogia, textos bíblicos e tudo, né? Então o que acontece? Aqui tem o número 66 aqui. E a partir desse número, quer dizer, a gente acha a genealogia, os números estão todos aqui para fazer o cálculo. Então o que eu tenho que fazer para começar a fazer os cálculos? Primeiramente eu tenho que encontrar os indícios. O que é indício? Indício é quando você acha um alvo e se concentra naquele alvo. Claro que a palavra indício, se for tem a ver com justiça, com investigação, é outra coisa, mas estou falando nesse sentido que eu estou levando a cabo, que eu estou discutindo aqui. Então o indício para mim aqui seria o seguinte: eu encontrar aqui um alvo de onde eu posso partir, tanto para a direita, como para a esquerda, como para cima, como para baixo. Eu tenho que achar um ponto aqui, eu tenho que achar um ponto para que a partir daquele ponto eu tenha um referencial para poder fazer as coisas. Então o que acontece? Eu tenho aqui o alvo. Por quê? Lembra? Ó, a partir do número 1, lá do texto 13:18, que era o variante de homem, de um homem, eu indiciei lá o número 1, puxei ele, fui na calculadora, porque eu achei uma palavra lá, calcule, calcular. Então eu achei uma palavra lá, eu achei uma dica, tratando como enigma. Eu achei uma dica. Aí eu fui para a calculadora e encontrei esse número. Esse número, Gênesis, capítulo
5, versículo 3. Lá está a genealogia. Olha aqui, eu vou mostrar na Bíblia agora. Gênesis. Olha, aqui está o capítulo 5 de Gênesis. Vendo? Note que ali, nessa leitura do desenho do número 1 aqui, vindo nesse sentido, resultou nesse número. E eu separei aqui, ó, Gênesis 5, 3. Então vem aqui, ó, Gênesis, que é o livro, olha lá, ó, Gênesis 5, 3. Olha o que fala, ó, logo no versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou seu filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou o seu nome Sete. Que é o quê? Ó, aí eu peguei e coloquei a idade ali, 130 anos. Coloquei aqui, ó, primeira linha lá, ó, 130 anos, tá vendo? Aí depois diz assim, ó, e foram todos os dias de Adão, depois que gerou Sete é o nome do filho dele, 800 anos. Olha lá, tá 800 lá, tá vendo? Ó, 130, 800, primeira linha lá, ó. Tá? 800 anos. Depois fala, e foram todos os dias de Adão, que Adão viveu, 930 anos e morreu. Olha lá, ó, a última coluna, ó, lá em cima, 930, tá vendo? Então é dessa maneira que eu levantei todos os números das 10 gerações que fala aqui. Então, se você quiser consultar depois, né, ele vem, ó, essa leitura vem e acaba no versículo 32. Ó, e era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. São 3 filhos de Noé. Então tá aqui, ó. Noé, 500 anos. Depois, isso vai estar no capítulo 9, versículo 29 de Gênesis. Lá fala que Noé morreu com 950 anos. Está deduzindo que 500 para 950 é 450, então esse número cai aqui. Tá vendo? E aí fica essas 3 colunas. Aí você pergunta, mas eu não estou entendendo ainda. O que tem a ver? Nós estamos falando do número 666. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver. Tá vendo ali que eu falei que eu ia deixar para depois e vou fazer agora? Nesse sentido, eu achei lá o princípio da genealogia, onde eu levantei todos os números. Não é mesmo? Que é aqui, ó. Observe você que aqui, ó, eu vou apressar, não vou ficar fazendo mais rodeio. Aqui, ó, eu tenho 666. E aqui também, ó. Vou pintar para ficar mais claro, né? Ficar mais evidente aqui, né? Ó, olha isso. Eu vou aproximar mais ali da câmera para vocês verem mais clareza depois. Olha aqui, tá vendo? Ó, 666, 666. E agora observe aí, dá um pause, aí que eu vou ficar quietinho aqui, ó, para você dar um pause. E procure para você ver se você encontra mais algum número 6 aí. Sem ser esse 6, número 6. Não tem, tá vendo? Eles estão ali, ó, empilhadinho, um em cima do outro. Para que foi colocado aí? Por que Deus colocou esses números aí? Lembrando que o número 1 me levou lá, ó. Tá vendo? E o número 1 é o nome de Deus. Então Deus aparece nesses cálculos, ou seja, é como se ele liberasse o seu nome para fazer uma revelação, porque 1 é o nome de Deus. O nome de Deus não é Iau, o nome de Deus não é Jeová, o nome de Deus não é Javé, nem Yavé, são suposições. O nome de Deus é como eu li lá, e vocês viram aí a leitura, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. O Senhor Deus é único, o Senhor Deus é um, errado, aqui ó, errado. E a palavra errado quase que escreve a chave. É claro que se eu acrescentar número aqui, eu vou achar a palavra-chave, e esse número que eu acrescentar aqui, eu vou usar ele lá nos 666 e vou saber quem é a besta.
A coisa é muito mais detalhada do que vocês imaginam, do que essas pessoas que ficam calculando por aí imaginam. Deus preparou uma plataforma na Bíblia. Eu estou mostrando de primeira mão para vocês. Ninguém mais no mundo sabe. Aqui, ó, verifica. 666 aqui, 666 aqui. Por que é difícil de entender? Porque não é uma coisa nova. Nunca se ouviu falar de uma coisa dessa. Agora veja. Tá bom. Você encontrou aqui um número que levou lá na genealogia. Na genealogia também tem 666. Mas está faltando fazer o cálculo aqui no sentido contrário. Pasmem agora. Pasmem. Olha aqui. A calculadora está aqui. O sentido contrário não seria assim, ó. Se eu vim para cá, ó. 78, 852, 123. Vendo? O sentido contrário seria o quê? 321, 258, 87. Vou fazer o cálculo agora. Olha. 321 mais 258 mais 87 igual 666. Tá vendo? Agora eu vou pegar e colocar ele aqui. Tá vendo? Então, nesse sentido contrário, deu 666. E nesse sentido, deu 1053. Note que sobrou aqui, ó, o número 0. Lembra do que eu falei? No gemanômio não pode sobrar número. Não pode sobrar número de jeito nenhum. Então eu tenho que considerar aquele número 0 ali. Só que 0 é 0. Não existe letra com o número 0. Mas existe uma semelhança ao 0 que é uma letra. É a letra O. Então o que eu faço? Agora é visto de cabeça para baixo. É mais um detalhe que eu não tinha falado ainda. Os cálculos, eles são feitos assim, ó. Assim, 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 assim. É como se estivesse vivo. Ele vai se movimentando. Então agora, nesse detalhe aqui, ó, é de cabeça para baixo. Então eu girei. É como uma chave. Eu estou assim, você não gira a chave para abrir uma porta? Pois então, olha lá, ó, eu girei. É como uma chave. Você vai girando e abrindo. Então veja, eu tenho ali, agora eu vou dar um pouco de zoom para melhorar, para mim tratar desse assunto. Olha, dei muito zoom aqui. Aí. Ó, deixa eu dar mais um pouco de zoom aqui. Aí. Pronto, aí agora vamos lá. Acontece, vou mostrar na Bíblia aqui. Acontece que aqui em Gênesis, capítulo 5, não sei se vocês perderam a ponta da meada, né? Se perdeu, volta o vídeo para entender. No capítulo 5, está tratando da genealogia. Olha lá, a leitura começa aqui no versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou seu filho à sua semelhança e tal. Mas no versículo 3, lembra? A leitura aqui, ó, que era o versículo